E aí, tudo bem contigo? Nesse vídeo aqui eu resolvi compartilhar como foi todo o processo de escrita do meu primeiro livro, Pássaros que Voam. As dificuldades, os bloqueios criativos, o tempo que eu aloquei para escrever. Afinal, levaram 4 anos para ser escrito e você com certeza não precisa levar todo esse tempo e você vai entender o porquê assistindo até o final. Então, como funciona a autopublicação, leituras betas, críticas, leituras de prova. Então, eu vou explicar aqui de maneira bem simples para você que está escrevendo seu primeiro livro ou sonha em escrever seu primeiro livro, quais as dificuldades e também quais os benefícios de você se engajar na escrita de um livro. Bom, e se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Isaac Moraes, eu sou artista plástico e eu uso a terra como tinta para realizar as minhas obras de arte realistas. Então nesse canal, que eu já convido você a se inscrever, inclusive, já dá essa força aí, porque nele você vai encontrar vídeos de produções e de vivências que eu passei ao longo dessa jornada. E nesse processo eu tive uma profunda imersão com a ayahuasca. Não sei se você já teve essa experiência ou já ouviu falar, mas só realmente vivendo que você vai compreender qual é a dimensão. E nessa vivência eu consegui enxergar essa mensagem de soltar os pássaros, né, que está bem escrito ali no meu livro, onde eu defendo essa mensagem de você soltar a sua arte para o mundo, para que ela seja vista, contemplada, apreciada. Então é como se fosse uma receita. E o livro levou 4 anos porque eu não estava interessado com o resultado do livro em si, mas sim na transformação da mensagem que eu havia recebido ali, havia interpretado. Então, nesses 4 anos, eu escrevia e também vivia, ou melhor, experimentava aquela mensagem que eu estava defendendo na escrita do livro. Então, no livro, eu pude compartilhar resultados dessa atitude de soltar os pássaros. Então, quando eu recebi essa informação, ou seja, veio aquela inspiração, eu estava assim no nascer do sol pela manhã, após ter tido uma vivência assim transcendental, até achei que iria morrer naquela madrugada, e eu descrevo em detalhes no livro. Então eu estava pela manhã vivo, assim, muito grato pela vida e vendo os pássaros voar. Então eu senti que eu deveria escrever sobre essa mensagem e o título já veio ali naquela madrugada e eu comecei a jornada. E assim, melhor do que apontar caminhos para você como escrever, eu acho melhor eu compartilhar como foi o meu processo de escrita para que você consiga se inspirar e aprender com os erros e acertos. Então eu já comecei a escrever no Word do Google, o Word online, porque dessa forma eu consigo acessar pelo tablet, pelo computador, pelo celular. Então, independente onde eu estivesse, eu estava ali com o arquivo do meu livro para escrever. E eu comecei pela primeira linha, eu acho que não tem segredo nenhum. Se você está com essa dificuldade de começar, começa pelo título, começa pela linha. Muitos falam que é melhor você escrever sem compromisso nenhum, depois encontrar o título do seu livro. Eu acho que não existem regras, né? E nossa, eu aprendi muito com esse processo, e esse vídeo aqui vai estar riquíssimo. E uma coisa que eu tenho certeza que você está passando, e se for começar a escrever seu livro, irá passar, são os bloqueios criativos. Aquele momento que você para escrever e nada sai. Ou quando sai, você se sente um tanto frustrado com o resultado. Isso dá vontade de desistir, muitas vezes você vai se desanimando, deixando o projeto de lado. Então, por vários momentos eu deixei assim o meu arquivo por meses sem ler, sem escrever. Isso eu acredito que seja muito prejudicial se você tem a intenção de escrever um livro com maior velocidade. Então, o que eu fiz para driblar, transpassar esses bloqueios criativos foram dinâmicas pragmáticas de escrita. Como? No dia ideal era o seguinte: eu acordava às 5 da manhã, saía para fazer os meus exercícios, né, treinar, ativar a circulação, voltava, tomava um banho gelado,
Eu vou repetir, tomava um banho gelado, ou melhor, natural, né? E tomava um café e parava diante do meu computador para escrever pelo menos 30 minutos. Então eu tô ali 30 minutos e começo a escrever. Começo a obrigar as palavras a saírem. Muitas vezes você tem que obrigá-las a sair. Você escreve ali, mesmo não gostando, mas chega um momento que você encaixa uma ideia, um fluxo, e aquilo flui de tal maneira. Então talvez um dia não seja tão legal, mas no outro flui de uma maneira tão incrível que nesse dia a dia você vai construindo o seu livro. Comigo foi assim. E o que acontece quando você deixa seu livro 1 mês, 2 meses de lado? Quando você volta a escrever, você tem que começar a reler. Você tem que voltar lá do começo, reler, para entender e estar na mesma sintonia de onde você parou. Só que, quando você está relendo, você vai tendo outras ideias, você vai vendo alguns erros, algumas falhas, surgem novas ideias para estar agregando ali. Então isso torna a escrita ainda mais lenta, porque você está reescrevendo ali o livro, que eu não acho nada de errado, porque o meu livro é resultado de muitas reescritas, relidas. Então, assim, foi um processo orgânico que foi fluindo e ele se concretizou, né, nesse projeto que hoje está disponível aí na Amazon, que eu estou muito feliz que esse projeto veio a surgir de fato, né, no momento ideal, sempre no momento certo. Bom, e a vantagem de você escrever um livro é que você sai completamente diferente de como começou, porque nessa jornada você precisa aprender novas habilidades, você precisa ir atrás de conhecimento. E falando aí sobre releituras, eu entendi que nesse processo você precisa compartilhar os esboços com leitores betas, por exemplo. Leitores betas são pessoas próximas, leitores comuns, vamos dizer assim, para que eles leiam e te dão ali alguma ideia, alguma opinião, né? Falam o que achou, de maneira muito assim, descompromissada. Então são amigos, pessoas próximas. Então no começo eu compartilhei o esboço com leitores betas, com pessoas próximas, que me fez repensar e apontar novos caminhos para a origem ali, para o destino dessa obra. E também tem leitores críticos, que daí são profissionais que você contrata para fazer uma leitura mais profunda, mais detalhada, sem aquele viés da amizade, da proximidade. Então, esse livro passou também por leituras críticas e, por fim, a leitura de prova, que é a leitura gramatical. Tem leitura sensível também, então olha só, nessa jornada, lá no começo, já no primeiro ano de escrita, eu compartilhei o esboço do meu livro para leitores betas, depois eu contratei uma leitora crítica, que trouxe vários insights importantes. Daí o que acontece? Você volta e reescreve, né? Depois, agora recente, eu fiz a mesma coisa com leitores betas, leitura sensível. Leitura sensível é uma leitura para ver se você não está usando um termo muito pejorativo, ofensivo, né? Que atinge alguma tribo, sabe? Então, muitas vezes está muito tranquilo na sua mente aquela entonação ou aquela mensagem, mas dependendo, você está ofendendo, né, alguma categoria. Então isso é super importante, passar por um crivo de um leitor de fora, para que ele possa te conduzir de uma melhor forma. Então esse livro passou por leituras betas, críticas, e agora por fim uma editora, uma profissional fez a leitura gramatical. Ela trabalha há 40 anos, a Marta, com livros científicos. Ela trabalha numa editora em São Paulo e eu tive o privilégio de conhecê-la, e ela fez a leitura gramatical, né, corrigiu todos os termos, pontuações, para deixar o livro fluido, para que a leitura aconteça da melhor forma. E eu acredito que seja o sonho de todo escritor ver seu livro ali disponível em uma livraria, ou descer de um avião, passar por uma loja de aeroporto, tá lá seu livro disponível, né?
E isso é muito legal. No entanto, eu escolhi um caminho mais alternativo, que é a autopublicação. Por que eu escolhi esse caminho? Porque eu tenho a possibilidade de corrigir algum detalhe, né, que porventura eu possa visualizar no futuro, corrigir algum termo ou acrescentar alguma informação. Quero também ouvir essa mensagem na ótica de mais leitores. Então, como eu estou começando, eu não tenho uma base grande de leitores. Eu sou artista plástico. Então, eu acredito que para você chegar num livro físico, você precisa ter uma maturidade maior, sabe? Ao meu ver. Então, esse livro Pássaros que Voam faz parte de um plano, de um projeto, que, como eu falei, eu venho experienciando em minha vida. E a consequência disso é que eu estabeleci meu estilo artístico, que hoje eu batizei de Do Pó da Terra, né, onde eu uso a terra como tinta para retratar as minhas ideias, e também a fundação do Clube dos Passarinhos. Olha só que interessante. Esse nome é totalmente em sintonia com o livro Pássaros que Voam, que foi uma forma de levar a mensagem do livro para as crianças. Então, é uma escola de desenho onde tem crianças em vários estados do Brasil, crianças com autismo. Então, é um projeto onde estamos desenvolvendo um aplicativo para ajudar professores de escolas públicas e particulares no monitoramento individual da criança. Então, é um projeto incrível que surgiu com essa atitude que eu defendo no livro de soltar seus pássaros, ou seja, colocar os seus talentos à tona. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito muito grande com a sua vida. Então, nesse livro, eu tenho como objetivo inspirar você também a ter uma atitude libertária dessa. E por que a autopublicação? Além da vantagem da velocidade, do investimento menor, tem esse lance das futuras correções. Para daí chegar no momento certo, você apresentar esse livro para uma editora ou colher os frutos ali das provas sociais, né, para você dar um próximo passo. E sim, eu pretendo torná-lo físico, porém numa versão com ilustrações. Eu tenho um plano para ele físico, mas ele está no processo. E o processo é esse que está disponível hoje na Amazon. Nesse vídeo aqui, eu compartilhei como foi o meu processo de se descobrir, de ganhar gosto pela escrita, sabe? Hoje eu me sinto muito confortável, sabe, em escrever. Eu já tive experiências anteriores escrevendo no meu blog, fazendo alguns e-books, mas esse processo de escrever meu livro foi assim, espetacular, porque eu me colocava a ler trechos que eu escrevi e havia momentos assim que eu entrava assim naquele flow, sabe? Naquela sintonia, assim, como se o tempo parasse e eu tava me vendo ali, lendo aquele trecho, assim, tão incrível, sabe? Que eu falei, uau, que momento espetacular, sabe? Então, eu acho que essa é a principal vantagem, né? Essa musculatura que você vai adquirir e, consequentemente, você vai ser uma pessoa diferente, muito diferente de como você entrou ali no começo da sua primeira linha. Então, siga escrevendo e que Deus te inspire cada vez mais para compartilhar seus talentos com o mundo. Porque também o livro é um pássaro que voa, é um potencial pássaro a voar. Fechou? Abraço forte. E se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você conferir tudo que eu compartilhei aqui. Fechou? Abraço forte. Até a próxima.